Você sabe também que se diz que, em geral, as mulheres padecem de, entre aspas, debilidade mental fisiológica, isto é, de uma inteligência inferior à dos homens? O fato em si é discutível, e sua interpretação duvidosa. Contudo, um argumento em favor de essa atrofia intelectual ser de natureza secundária é o de que as mulheres vivem penando sob o rigor de uma proibição precoce que as impede de voltarem seus pensamentos para o que mais lhes interessaria, isto é, os problemas da vida sexual. Enquanto os primeiros anos da vida de uma pessoa forem influenciados não só por uma inibição sexual mental, mas também por uma inibição religiosa e por uma inibição leal derivada desta última, não podemos realmente dizer a que ela se assemelha. Mas moderarei meu zelo e admitirei a possibilidade de que também eu esteja perseguindo uma ilusão. Talvez o efeito da proibição religiosa do pensamento não seja tão negativo quanto supõe. Talvez acontecesse que a natureza humana permanecesse a mesma, ainda que não se abusasse da educação para submeter as pessoas à religião. Não sei, e tampouco você pode saber. Não são apenas os grandes problemas da vida que atualmente parecem insolúveis. Muitas questões menores também são difíceis de responder. Mas você tem de admitir que aqui estamos justificados em ter esperanças no futuro. A de que talvez exista, ainda a ser desenterrado, um tesouro capaz de enriquecer a civilização e de que vale a pena fazer a experiência de uma educação não religiosa. Se ela se mostrar insatisfatória, estou pronto a abandonar a reforma e voltar a meu juízo anterior, puramente descritivo, de que o homem é uma criatura de inteligência débil, governada por seus desejos instintuais. Sobre outro ponto, concordo irrestritamente com você. Sem dúvida, é insensato começar a tentar eliminar a religião pela força, e de um só golpe. Acima de tudo, porque isso seria irrealizável. O crente não permitirá que sua crença lhe seja arrancada, quer por argumentos, quer por proibições. E mesmo que isso acontecesse com alguns, seria crueldade. Quem tomou soníferos por décadas, obviamente não poderá dormir quando privado de um remédio. Que seja lícito comparar o efeito das consolações religiosas ao de um narcótico é algo que um acontecimento nos Estados Unidos ilustra muito bem. Lá querem agora, manifestamente sob a influência do domínio feminino, privar as pessoas de todos os narcóticos, estimulantes e entorpecentes, e em compensação saciá-las com temor a Deus. Esse também é um experimento sobre cujo resultado não é preciso ficar curioso. Contradigo-o, portanto, quando o Senhor conclui que o homem absolutamente não pode prescindir do consolo da ilusão religiosa, que, sem ela, não lhe seria possível suportar o peso da vida, a cruel realidade. Isso é certamente verdade quanto aos homens em que se instilou o doce ou agridoce veneno desde a infância. Mas e os outros, os que foram mais sensatamente criados? Os que não padecem da neurose, talvez, não precisem de intoxicante para amortecê-la. Encontrar-se-ão, é verdade, numa situação difícil. Terão de admitir para si mesmos toda a extensão de seu desamparo e insignificância na maquinaria do universo. Não podem mais ser o centro da criação, o objeto de terno cuidado por parte de uma providência beneficente. Estarão na mesma posição de uma criança que abandonou a casa paterna, onde se achava tão bem instalada e tão confortável. Mas não há dúvida de que o infantilismo está destinado a ser superado. Os homens não podem permanecer crianças para sempre. Têm de, por fim, sair para a vida hostil. Podemos chamar isso de educação para a realidade. Precisarei confessar-lhe que o único propósito de meu livro é indicar a necessidade desse passo à frente? O Senhor teme, talvez, que o homem não resista à dura prova. Bem, deixe-nos em todo caso ter esperanças. Já é alguma coisa quando alguém sabe que depende de suas próprias forças. Aprende-se, então, a usá-las corretamente. O homem não se encontra inteiramente sem ajuda. Desde os tempos do dilúvio, sua ciência o ensinou muitas coisas, e ela aumentará ainda mais o seu poder.
E quanto às grandes inevitabilidades do destino, contra as quais não há remédio, aprenderá a suportá-las com resignação. Que lhe deve importar a miragem de um latifúndio na lua, de cujas colheitas jamais alguém viu coisa alguma? Na condição de pequeno lavrador honesto nesta terra, ele saberá cuidar de sua gleba de maneira que ela o alimente. Por não colocar mais suas expectativas no além e concentrar todas as forças liberadas na vida terrena, provavelmente ele consiga que a vida se torne suportável para todos e que a cultura não oprima mais ninguém. Então, com um de nossos companheiros de descrença, ele poderá dizer, sem pensar: "E o céu deixaremos aos anjos e aos pardais." Nota: Alemanha, Um Conto de Inverno, capítulo 1. Fim da nota. Fim do capítulo.